Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário que você vai estar ouvindo, vendo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Eu sou o Danilo Brizola, da Snowman Labs. Estamos aqui para mais um Go Global e dessa vez com um grande amigo meu, Diego Sampaio, da Company Combo. E aí, Diegão, tudo bem? Fala, Danilo, tudo em ordem, cara? Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. E hoje, pessoal, só relembrando vocês, o Go Global, a gente fala aqui sobre empresas ou pessoas do Brasil que estão fazendo bonito lá fora, que têm trabalhado no mercado externo, gerado valor no mercado externo, justamente para a gente poder ter aquela noção de que o mercado brasileiro, legal, ele é um mercado bom, ele é um mercado grande, mas a gente tem o mundo todo para olhar e o brasileiro tem muita qualidade naquilo que faz, principalmente quando a gente está falando sobre tecnologia, sobre criatividade, que é o principal objetivo aqui desse quadro. E aí, Diegão, eu queria que você começasse, cara, se apresentando bem pelo basicão. Cara, fala o nome, se quiser falar a idade também, mas compartilha um pouquinho sobre você, sobre a Company Combo, enfim, a tua trajetória aí, a gente quer ouvir. Legal, Danilo. Então, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Então, meu nome é Diego, sou de Curitiba, né, tenho 35 anos e sempre tive envolvido com questão de empreendedorismo no Brasil, na parte de tecnologia, principalmente. Em 2014, eu comecei um processo de mudança para os Estados Unidos, né? Hoje eu moro aqui em Orlando, na Flórida. E durante esse processo, eu já tinha uma empresa aqui no país, e aí, quando a gente chegou aqui, eu vi que a empresa não estava em good standing, né? Estava devendo dinheiro para o IRS, não tinha sido feito algumas renovações, e aí naquele momento falei, poxa, se eu tive esse problema em gerenciar uma empresa remota, né, com o objetivo de empreender aqui nos Estados Unidos, provavelmente outros empreendedores tiveram o mesmo tipo de problema. E aí foi onde a gente montou um blog, onde a gente começou a compartilhar alguns conteúdos sobre como abrir uma empresa nos Estados Unidos, coisas simples, né, com auxílio de outros profissionais. E aí deu uma validada na ideia e a gente lançou a Company Combo no final de 2015. Então, a Company Combo, a gente trabalha com empresários de fora dos Estados Unidos que estão montando uma operação de e-commerce e tecnologia aqui no país. E a gente provê não um serviço de consultoria, mas a gente provê ferramentas e conhecimento para que esses empreendedores possam criar e crescer a empresa aqui sem estarem presentes no país. Então, a gente faz o processo de abertura da empresa nos principais estados americanos para quem não é residente aqui, né, residente fiscal, faz todo o processo contábil e fiscal, tem todo o serviço de mailing address, né, de mail room, então para recebimento de correspondências, e também para aquelas indústrias que vão vender produtos físicos aqui, a gente tem o e-commerce fulfillment. A gente tem um warehouse próprio, 4 metros quadrados, onde a gente recebe produtos, armazena, e aí faz o envio dos pedidos de acordo com as vendas na Amazon e outros canais de venda. E agora, no mês que vem, em novembro de 2021, a gente está lançando o GlobalFi. O GlobalFi é um banco 100% digital, é um neobank, né, uma fintech 100% digital, que vai permitir que empresários de fora dos Estados Unidos abram uma conta business, né, uma conta corporativa para uma empresa americana, sem precisar vir até o país. Então, com isso, a gente vai auxiliar o empresário de fora, né, que com um clique, então, com o primeiro formulário pelo nosso site, ele consegue abrir a empresa, ter uma conta bancária e todas as ferramentas de gestão para que ele possa crescer a operação aqui nos Estados Unidos, mesmo morando em outro país. Muito legal, muito legal. E até fazendo um jabá aqui já, nós somos clientes da Company Combo já há vários anos com a Snow, e a Company Combo nos ajudou demais, e vem nos ajudando, né? Na realidade, a gente sempre tá pedindo socorro lá para a Company Combo com essas questões, porque nós atualmente estamos aqui no Brasil, né? E justamente a gente também tem um negócio operando lá nos Estados Unidos, e a Company Combo que nos dá toda faz todo para nós esse meio de campo aí, somos muito agradecidos aí, porque foi a Company Combo que nos permitiu nós sonharmos em ir para um outro país, trabalharmos com uma outra cultura, e fez esse caminho que ele é bem árduo, né, Diego? E a gente vai conversar a respeito disso, fez ser um pouco mais simples, né? Então a gente é muito grato à Company Combo aí, por isso que eu fico muito feliz de poder ter a Company Combo aqui no Go Global, é muito massa. Não, é legal, Danila. É sempre legal escutar isso. E assim, a gente trabalha hoje com clientes de 27 países diferentes. Né? Legal. Então, é legal ver que, assim, que as mesmas oportunidades que hoje os brasileiros percebem de uma forma muito mais clara, né, dessa questão de você exportar serviço ou exportar produtos mesmo,
em alguns outros países que são muito menores, como Chile, Argentina, Colômbia, já é muito mais presente, né? Então, o mercado latino, obviamente, é muito... O mercado falante de espanhol é muito maior do que o mercado falante de português, por questões óbvias, né? Mas eles também estão numa expansão grande para a globalização, né? Então, a gente atende muita gente do México ali, do Chile e da Argentina, que tem empresas de tecnologia, que até então prestavam serviço só em seus países, ou que eventualmente exportavam algum tipo de serviço, mas não de uma forma tão constante, e que nesses últimos 18 meses viram, na verdade, o mercado de fora se tornar tão importante, ou às vezes mais importante até do que o mercado doméstico, né? Então, acho que é um momento bem legal agora para esse tema de globalização, né, e de expansão de mercados. Legal, eu acho que você traz algo que eu já gostaria de puxar, já esse fio que você trouxe, que é com relação a outros países ao nosso redor aqui do Brasil, que hoje já tem essa prática comum e que vocês aí na Company Combo têm observado, né? E países onde a economia ela é menor, ela é um pouco mais enxuta, e o Brasil, por ser um mercadão grandão e tudo mais, milhões e milhões de consumidores, a gente acaba meio acomodado. Como que tem sido esse relacionamento com esses empresários de outros países e como que é o mindset deles quando eles estão indo para os Estados Unidos, né? Empresas de tecnologia que estão indo, que a Company Combo tem atuado. Como que vocês têm observado isso? Tá, assim, mais de 10 anos atrás, eu escutei algum empresário falando, algum varejista, não me lembro quem que era, sobre internacionalização, né? Ele está falando que o mercado brasileiro é tão grande, mas ele é tão grande que o varejista acaba não se preocupando, mercado interno, né? Acaba não se preocupando, ou a indústria, em crescer para outros países, mesmo países vizinhos, como ali, sei lá, Paraguai, Argentina, né? Não tem essa necessidade, porque o Brasil por si só já são muitos países dentro de um único país, né? E aí eu, como brasileiro, sempre entendi o mercado brasileiro como sendo muito grande e talvez muito importante na América Latina, né? O principal país, e realmente é por tamanho, por volume de pessoas, né? A economia acaba sendo uma economia forte. Mas em 2017, quando a gente começou a virar a chave, entrar no mercado falante de espanhol, cara, é muito interessante. Assim, a gente percebe que, na verdade, o Brasil é uma ilha dentro da América Latina, né? Que quando você está falando ali Argentina, Chile, Uruguai, os empresários já fazem negócios entre esses países, né? Então, é muito comum estar falando com um chileno, com um empresário chileno, e ele está falando do cliente dele na Argentina, o cliente dele no Uruguai. Porque, às vezes, a distância que ele faz para ir de um país para o outro é a mesma distância que a gente faz para ir de Curitiba, por exemplo, até, sei lá, até São Paulo, até Rio de Janeiro, né? Ou para o norte do país. Então, a gente percebe ver que o Brasil, pela questão da língua, né, por ser português e não espanhol, é uma ilha dentro de um mercado muito maior. E aí, para nós, também foi bem interessante, porque o mercado latino hoje é muito maior para nós do que o mercado brasileiro. Então, hoje nós temos 60% dos nossos clientes não são mais falantes de português, são falantes de espanhol e agora, mais forte, falantes de inglês também. Então, a gente percebe que, assim, quando a gente está falando com o empresário desses outros países, na cabeça deles já é tudo meio globalizado, né? Ou meio sem fronteiras do país. E aí, o que acontece é que eles estão trocando agora fronteiras de cultura. Então, antes eles faziam business na América Latina, né? E ali pegam a América Central, ali, ou México, América do Norte, e agora eles estão expandindo para outras línguas, né? E falantes de inglês e tudo mais. E um outro ponto bem interessante é que, como nós tem dois grandes países que falam português, né? Tem outros países, mas o principal é Brasil e Portugal. Portugal é muito pequeno, mas é representativo. Quando a gente só fala português, a gente pode fazer basicamente business em 2 ou 4 países, né? Quando você fala espanhol, você pode fazer business em vários países que falam espanhol. América Latina inteira, né? América Latina inteira, mais Espanha ainda. Mais a Espanha. E, em adicional, nos Estados Unidos, você tem não sei quantos milhões de hispanos. Ou seja, né, você tem lá 1/3 dos Estados Unidos também fazem business em espanhol, né? Então, você tem um mercado muito grande, né? É claro que quando você fala inglês, aí você pega o mundo inteiro, né? Aí você sai do Brasil e se expande no mundo inteiro. Então, eu acho que são 3 níveis. Eu diria assim, que em termos de globalização. Brasil, né, ainda muito... Não níveis de oportunidades, mas níveis de desenvolvimento, né? Brasil, com desenvolvimento ainda muito pequeno. Latinoamérica, com desenvolvimento intermediário, pela abrangência populacional e de língua, né? E aí você pega o inglês, digamos assim, né? Quando você entra no mercado falante de inglês, que aí você pega realmente o mundo inteiro.
Legal, cara, muito bacana essa visão aí, principalmente, né, que entre eles já fazem negócios, ou seja, empresas da América Latina já são, entre aspas, internacionalizadas, né, por já fazerem negócios entre si. Uma coisa que eu tenho de curiosidade é que vai desvirtuar, nem tanto, vai desvirtuar um pouquinho do papo que a gente vai conduzir aqui, que a gente está conduzindo, é com relação à cultura. Como é fazer negócio com o hispano, né? Com a América Latina, com outros países, né? Como que vocês têm percebido culturalmente falando? Porque eu acredito que isso pode ser um incentivo, né? Ah, não precisa ir para os Estados Unidos para fazer já um negócio internacional. Vai ali para o Uruguai, para o Paraguai, né? Então, acho que a primeira pergunta é relacionada à cultura, como que você vê a cultura, esses empresários fazendo negócio nessa nossa área, tecnologia, como que você vê essa questão cultural? E também, você acredita que a questão de o Brasil ser tão complexo, o nosso ambiente de negócios aqui, a gente tem meio que esse estigma, e quando a gente vai querer pensar em fazer negócio fora, a gente já pensa, cara, o Brasil já é complexo, eu já ainda vou ter que esquentar minha cabeça ainda para fazer negócio de fora, ter que entender legislação fora e tal. Você acredita que isso também acaba meio que influenciando a gente ficar na zona de conforto? Então, essas duas perguntinhas aí. Cara, falar de questões culturais vai ser mais difícil porque eu sou um brasileiro olhando uma outra cultura, né? Mesmo seja a cultura americana ou a cultura né, hispana, né, em espanhol. Então, é claro que é uma visão de brasileiro, né, de qualquer forma. Então, assim, o que eu percebo é que o empresário brasileiro, quando ele vai para fora, ele busca mais apoio, no sentido assim, ele quer ter alguém que seja meio que corresponsável com ele. Né? Então, talvez por isso. Talvez no Brasil a gente está acostumado a ter que ter um contador, pela complexidade de fazer negócios. Quando ele vai para fora, ele quer ter alguém ali que ele, né, se apoie junto. Por outro lado, o empresário latino-hispano, né, ele quer fazer mais por conta. Ele quer ir, ele toma uma decisão mais rápida. Então, o tempo de conversão entre um cliente que fala português e um cliente que fala hispano é bem diferente. Né? O hispano ele toma uma decisão mais rápida. Talvez por já estar um passo um pouco mais maduro, né, no sentido de exportação, né, de globalização, do que o brasileiro. Por outro lado, existem diferentes velocidades de aprendizado, de uma curva de aprendizado da operação. Me parece que o empresário brasileiro ele consegue aprender mais rápido, ou seja, fazer a curva, ser mais acelerado no desenvolvimento do conhecimento da operação do que o empresário latino, que vai um pouco mais tempo. Então, o brasileiro acho que demora para tomar decisão, mas quando ele toma, ele vai mais rápido. O empresário latino toma uma decisão mais rápida, mas ele não vai tão a fundo, ele toma um pouquinho mais de tempo para o crescimento da operação. Já o cliente que fala inglês, então quando a gente está falando com um indiano, por exemplo, ou com um europeu, de forma geral, é uma tomada de decisão rápida, mas com muitas perguntas. Né? Então, ele vem com perguntas. Ele tem dúvidas, ele quer perguntar, ele quer ter certeza, ele faz a operação e toma uma decisão rápida. Ele é mais condensado, assim, ele está mais pronto para o próximo passo. Cara, em relação à legislação americana, a legislação aqui, o modelo de operação, ele é muito mais simples do que acontece no Brasil e em grande parte dos países da Latinoamérica. Tá? Então, a gente responde muito, mas é só isso? É tão fácil assim? Né? Não preciso até ir, você não vai precisar do meu visto. Então, assim, eles ficam surpresos como é mais fácil você ter uma operação aqui e como é possível você gerenciar remotamente essa operação. Né? Então, assim, eu acho que de uma forma geral, culturalmente, o brasileiro, quando entra, ele entra para fazer. Né? Ele vai a fundo. Né? E o latino, ao menos, né, dentro do nosso cohort ali, digamos assim, ele toma uma decisão mais rápida, mas é um processo de crescimento mais lento. Entendi. Não, muito legal essa visão, justamente para a gente entender um pouquinho que como o ambiente, quando o ambiente muda também o formato, a forma de ir e tudo mais. E, cara, você poderia compartilhar com a gente, assim, um pouquinho desse processo. Vamos lá. Temos, provavelmente, a grande maioria das pessoas que vão ver esse vídeo, ouvir esse podcast, são pessoas da área de tecnologia.
né? São pessoas do nosso segmento, da área de tecnologia. Muitas vezes ela tem uma startup, tem uma empresa de tecnologia e ela quer pensar global, quer ir para fora. Quais seriam os primeiros passos, assim? Quais seriam as dicas que você daria para os primeiros passos? Legal. Cara, eu vou compartilhar um pouco contigo do processo que a gente faz quando a gente vai entrar no mercado novo, né? Legal. Então, nós somos uma empresa americana, a gente começou atendendo somente o mercado falante de português. Então, que era a nossa zona de conforto, digamos assim, né? Quando a gente foi entrar no mercado latino e agora, por último, no mercado falante de inglês, né, especificamente, a gente fez que para a gente é um processo de internacionalização, de globalização também, né? A gente está abrindo novos mercados. Então, cara, a primeira coisa que a gente fez foi, obviamente, olhar um pouquinho mais o mercado, quais eram as características deles. Então, o que que o empresário, por exemplo, o que que o cliente brasileiro, por que que ele era uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, né? Isso há 5 anos atrás. Cara, porque ele não conseguia processar cartão de crédito em dólares, por exemplo. Hoje já não é uma barreira, né? Mas há 5 anos atrás era uma barreira. Então, poxa, esse era o que eu entregava de valor para o cara. Pô, o mercado brasileiro, você não, é difícil para caramba emitir uma nota fiscal de exportação, você não consegue processar o cartão de crédito em dólares. Então, a gente resolvia isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, no mercado latino, qual é o problema desse cara que a gente está resolvendo? Né? É o quê? Ele quer poder processar um pagamento ou ele quer trazer valor para a marca dele, por ser uma empresa americana, e aí o mercado confia muito mais numa empresa americana do que numa empresa chilena, por exemplo? Então, esse foi um passo. Aí, no mesmo ponto agora, né, para o mercado falante de inglês. Então, o que a gente está olhando? Pô, a gente está olhando que o cara ele quer levantar capital, ele quer ter uma empresa em Delaware porque ele vai sei lá, está buscando venture capital. Então, a gente primeiro entendeu, dentro do nosso produto, que em cada mercado que a gente leva, ele resolve um problema diferente. Né? Então, esse foi um ponto. Depois disso, o que a gente fez foi contratar tradutores e copywriters em cada um desses países para trabalhar na produção do nosso conteúdo. Então, atualizar site, começar a escrever conteúdo em espanhol, blogs. Então, a primeira coisa que a gente faz quando entrar no mercado é começar a produzir conteúdo naquela língua. Produz conteúdo, para que quando a gente entre no mercado não pareça que a gente chegou do zero, né? Não é o primeiro post no Instagram. Cara, ele entra no feed do Instagram, já tem 20 posts. Foram todos postados em 2 semanas, mas já tem 20 posts, né? Não está começando do dia zero, né? E aí o que a gente tenta trazer é mostrar que, apesar de nós estarmos entrando num mercado novo, o nosso know-how não é novo. O nosso know-how já vem. Hoje, por exemplo, de 6 anos de operação. Ou quando a gente entrou no mercado latino, de lá, sei lá, 2, 3 anos de operação. Então, a gente vai trazendo isso, né? E sempre adaptando os exemplos para dentro de cada país. Então, se a gente tinha um artigo que falava como abrir empresa nos Estados Unidos e falava que o documento era como o CNPJ, na hora que a gente levava isso para o mercado latino, a gente falava, ó, putz, quais são os tipos de documentos que tem equivalente ao CNPJ em cada país. E a gente trazia isso para essa realidade. Né? Legal. Ou seja, sempre buscando gerar valor antes mesmo de você querer entrar no mercado, vender o teu produto, o teu serviço, gerando valor através de conteúdo, através de publicações, enfim, material um pouco mais rico, digamos assim, né? Exatamente, cara. Porque assim, ó, legal. Na parte de tecnologia, o que muitos dos nossos clientes acabam comentando, às vezes quando eu converso com alguém de tecnologia, é que os cases deles de sucesso no país de origem, por exemplo, no Brasil, não têm o mesmo peso e valor no mercado de fora. Então, cara, vou dar um exemplo assim, bem bobo, mas, por exemplo, cara, a gente atende as Casas Bahia. Legal. Aí você chega em Estados Unidos, eu atendo as Casas Bahia. Quem são as Casas Bahia? Não interessa que é, sei lá, não sei se ainda é, ou Magalu, né? Atenda a Magalu, né? O cara não sabe que Magalu é o maior varejista hoje do Brasil. Ele não tem ideia disso. Então, aquele case, para ele, não representa tanto. Então, o que você tem que trazer é adaptar aquele teu case ao mercado americano. Então, assim, olha, isso aqui a gente fez para a indústria tal do Brasil, que aqui nos Estados Unidos seria equivalente a Macy's, por exemplo, sei lá. Então, ó, se a gente aplicasse isso, a Macy's teria esse resultado, traria assim, assado. Ou seja, ele consegue ter uma visão dentro da cultura dele. Acho que esse é um ponto muito, muito importante. Né? E, cara, um outro ponto assim, ó, é na questão da língua da negociação. Então, existem dois perfis. Né? Primeiro, o perfil de entrada que eu vejo é que uma boa parte dos empresários começam a fazer a venda eles mesmos. Para quê? Para, pelo menos, conseguir entender o que o outro lado espera. Né? Quais são as perguntas, quais são ali os pontos as barreiras para você começar uma negociação e tudo mais. Então, o
que acontece? O empreendedor especificamente faz as primeiras vendas, mas com o tempo, quando você começa a crescer, você não quer mais ser visto como o brasileiro fazendo negócio nos Estados Unidos. Ou Sim. o venezuelano, o chileno fazendo negócio nos Estados Unidos. Você quer ver assim, pô, falei com uma empresa americana, né? E aí, quando você passa, digamos, aquela estágio inicial de aprendizado, uma boa parte das indústrias acabam contratando vendedores americanos, né? Ou que falem para aquele país. Então, por exemplo, o meu vendedor que vende para a Latinoamérica, ele é latino, né? A base dele é latina, o índice de comparação, ele cria até um report com o cara, né? Um rapport, desculpa, com o cara, né? Quando a gente entra agora no mercado americano, a gente traz um vendedor que é fluente em inglês, que tem conhecimento da cultura americana. Por quê? Você cria um rapport ali, cria esse relacionamento. Da mesma forma com o Brasil, quem vende é brasileiro, né? Fala português. Ou seja, você começar a entrar no mercado aprendendo e aí ir efetivamente assumindo a cultura é muito importante, porque senão você vai ser sempre o estrangeiro fazendo negócio, né? Uhum. E aí que eu acho que eu vejo como sendo algo negativo, né? O ideal é que você, quando você vai para fora, você começa a pensar como uma empresa daquele país. Então, eu preciso ser uma empresa americana, eu preciso me comportar como uma empresa americana, eu preciso vender como uma empresa americana, né? E aí assim vai criando o processo, fica mais fácil. Legal, não, isso é bem importante, justamente porque a gente vai cheio de achismos, né? Ah, não, eu já tenho um sucesso no Brasil, então vai ser tranquilo, eu levo aquilo que eu tenho na minha bagagem e vou chegar lá, só vou abrir essa bagagem, vou começar a distribuir e vai ser mil maravilhas, né? Mas quando a gente se depara com o mercado, a gente vê que tem muitos aspectos, principalmente o cultural, que a gente não fazia ideia que existia, né? E também a questão da velocidade que as coisas acontecem aí também, né? E acho que, não sei, até uma coisa que eu gostaria de abordar contigo e ver a sua opinião sobre, é que, assim, a grande parte dos brasileiros, a gente tende, e eu me incluindo completamente nisso, a gente tende a ir, não, cara, como no Brasil o nosso objetivo é ataca tudo, né? Cara, Estados Unidos, cada mercado é um negócio gigantesco. Então, assim, se eu me focar no mercado de golfe para maiores de 65 anos, cara, já vai ser um mercado gigantesco, enorme, né? E eu acho que essa é uma das dificuldades de qualquer startup, qualquer empresa de tecnologia indo para fora, cara, o foco, sabe? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Como que vocês trabalharam essa questão do foco e como que vocês também veem os clientes de vocês que tiveram sucesso, como que eles trabalharam essa questão do foco? Tá? Não, perfeito. Eu acho um ponto interessante que junta até a pergunta agora com o que a gente estava falando anteriormente ali é o seguinte, é que quando você vem para cá, você definindo o seu posicionamento, primeiro, desculpa, definir o seu posicionamento é muito importante. Então, por exemplo, se você é uma empresa de terceirização de software e o teu ponto é que você tem toda a sua equipe outsourcing, o cliente daqui, ele vai entender que você não é um americano. Primeiro ponto. Ele quer negociar com uma empresa americana por questões contratuais, modelos de pagamento, acaba sendo muito mais fácil, muitas vezes, mas ele entende, não, pô, os caras são lá, tô falando com os brasileiros lá, que tem um valor por hora menor, por exemplo, porque o dólar agora, isso é um baita diferencial, e a gente vê muita gente migrando, cara, muito forte, Colômbia. Assim, ó, eu conheço muitas startups, muitas empresas aqui dos Estados Unidos, que o centro de desenvolvimento deles é na Colômbia, porque eles conseguem engenheiros e desenvolvedores muito bons por 1/10 do custo desse mesmo cara aqui nos Estados Unidos. Então, principalmente na Flórida, onde você tem uma presença latina muito forte, muita gente aqui fala espanhol, né? Você pega aqui, você tem um líder de tecnologia que é bilíngue, que, cara, ele está gerenciando a operação lá da Colômbia remotamente, entendeu? Então, o mercado, muita coisa que antes acontecia na Índia está vindo para a Latinoamérica e é um baita ponto positivo para eles por causa da questão do fuso, né? Porque você está 1 hora na frente, 2 horas à frente, ou no máximo 3 horas à frente, né? Você não está atrás, desculpa, perdão. Você não está a sei lá quantas horas são daqui até a Índia, né? Então, pô, isso é uma vantagem muito grande da Latinoamérica, né? Então, tem muito dinheiro migrando de lá para a Latinoamérica na questão de terceirização de mão de obra para software. E qualidade também, né? E qualidade também, porque lá é conhecido por não ter tanta qualidade assim, né? Índia e esses outros países aí mais comuns de outsourcing. Então, esse é um ponto bem interessante. Então, assim, se você entra com o posicionamento de dizer, não, eu sou uma terceirização de mão de obra remota, show de bola, não vai ter tanto problema da língua, como eu comentei anteriormente. Acho que esse é um ponto.
Agora, quando você entra aqui, né, e você determina qual vai ser o seu foco de operação, cara, as indústrias aqui são muito grandes, né? Isso foi até um colega nosso de Curitiba que me falou antes de eu me mudar para cá, o Leonardo Gianotti. Eu bati um papo com ele e ele falou assim, cara, você tem que entender que os Estados Unidos são vários países também dentro de um com culturas e polos diferentes. Então, assim, quer tecnologia? Cara, até naquele momento, né? Vale do Silício é o ponto para você ter o seu network, estabelecer. Você vai falar de moda, poxa, Nova York, por exemplo. Então, você tem esses certos hubs, né? Agora você acrescenta hub de tecnologia. Austin, no Texas, Colorado, próprio Miami, né? Flórida, tá se tornando um polo. Então, você começa, obviamente, a crescer isso. Mas existem pontos que são importantes você focar ali quando você vem para cá. Em relação à indústria, como você usou o exemplo do golfe, por exemplo, né? Uma indústria grande como a do golfe, você quebra ela em muitas indústrias menores e isso gera e cada uma dessas pequenas indústrias tem um volume muito grande de potenciais clientes. E, cara, e aqui nos Estados Unidos o que mais tem é a oferta, né? De produtos de consumo ou de prestações de serviços diferentes. Então, por exemplo, no golfe, eu vi uma empresa que a única coisa que ela faz é personalizar bolas de golfe. Você entra no site dela, escreve a frase, ou bota a sua foto e ela manda lá 50 bolas de golfe, sei lá, para sua casa com a sua foto ou com o seu nome. Pô, você pensa, no Brasil, você não tem uma indústria suficiente, uma base de consumidores suficiente de um mercado, às vezes nem de personalização de camiseta de futebol, que seja tão forte. Verdade, né? verdade. Mas aqui você pega um esporte, que é o golfe, um submercado, um subproduto, e você tem mercado. Então aqui você não precisa ser o maior, você não precisa ser o maior da sua indústria para ser relevante. Um concorrente nosso aqui nos Estados Unidos é o LegalZoom. Né? O LegalZoom faz só abertura de empresas e serviços jurídicos online para empresas aqui nos Estados Unidos, principalmente. Estão no mercado já há 20 anos, é uma potência. Eles são a maior empresa do setor de aberturas de empresa. Tá? Eles são negociados na bolsa e tudo mais. Eles são donos de 8% do mercado. Então, você pega o maior... O maior, 8%. Todos, e mesmo assim, ele é muitas vezes maior do que o segundo e assim por diante. Né? Então, o que acontece, cara? O mercado ele é muito grande e o que faz com que ele seja muito diluído. Então, por exemplo, a gente trabalha com abertura de empresas apenas para empreendedores não residentes. E mesmo assim, a gente está falando de 200, 300 mil aberturas de empresas por ano. E vocês também têm um foco muito forte em tecnologia também, né? Empresas de tecnologia e e-commerce, né? Então, assim, a gente pega... O que eu faço? Dentro do meu nicho, eu só trabalho com empreendedores não residentes. É o cara que não está se mudando para cá, primeiro. Dentro deles, ele agora pode falar português, inglês ou espanhol, beleza, mas antes era só português, depois só espanhol. E dentro deles, eu só atendo quem trabalha com tecnologia e e-commerce. Cara, mas o que acontece? Vai segmentando. Nesses clientes, eu entrego um valor que ninguém mais entrega, né? Porque a nossa equipe lá, a equipe contábil, não sabe fazer, não sabe, assim, não é expert em fazer contabilidade de padaria ou de um pet shop, né? Mas entende de todo o processo contábil, por exemplo, uma empresa de tecnologia ou de e-commerce. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega um mercado que é muito grande, então lá são 5 milhões de empresas abertas todo ano nos Estados Unidos. E eu trabalho lá com 200 ou 300 mil, ou seja, 8% do mercado, e eu quero ter 20% desse 8% do mercado. Já é um volume super bom, né? Então, assim, quando você vai quebrando, você tem um mercado realmente muito, muito grande e você entrega um valor diferenciado que te diferencia da concorrência. Legal, não, show de bola. A importância realmente do foco, né? Como quando você vai para um mercado como o americano, por exemplo, né? Agora, cara, falando um pouquinho mais sobre a jornada agora que vocês estão construindo, né? Company Combo, poxa, resolveu problemas bem específicos desse nicho que você falou, que vocês atuaram, e baseado nesses problemas que esses empreendedores tinham, nasce a GlobalFi. E aí conta pra gente como que foi essa trajetória e como que tem sido, né? Porque ela vai ser lançada ainda no mês que vem, né? Então agora está aí meio que num beta fechado, né? Então conta pra gente aí, cara, como que foi essa transição. Aliás, não transição, mas como que está sendo essa adição, né? Essa spin-off da Company Combo, que é a GlobalFi, e em qual contexto que ela foi construída, assim, se você puder contar um pouquinho da história. Claro. Então, assim, a GlobalFi ela é uma fintech, né? Então, a gente construiu ela em cima de um Bank as a Service.
Então, através de um contrato com o banco, que é o Evolve Bank and Trust, né, que tem todas as licenças, FDIC, os seguros da operação aqui bancária, a gente cria a nossa camada de tecnologia de Customer Service. Para atender, novamente, empresários de fora dos Estados Unidos, que tem uma operação aqui, que precisam ter uma conta bancária, cartão de débito e tudo mais. Cara, na verdade, esse movimento de criação da GlobalFi foi algo que começou uns 3 anos atrás, junto com o Pedro, né, que faz parte do nosso time aqui, uns 2 anos e meio, talvez 3 anos atrás, e falou, ó, a gente precisa começar a mover para um modelo de banco. Por quê? Os bancos presentes, os bancos locais, tornam-se cada vez mais restritivos para a abertura de conta bancária para quem não é residente. Né? Então, já era difícil antes, com a pandemia travou o mercado, ninguém tem como vir para cá, e mesmo assim, agora que tá havendo uma reabertura, os bancos estão sendo muito exigentes, que não querem mais abrir tanto para quem não é de fora. Por uma questão de risco, né? Volume de transações mesmo, de negócios e tudo mais. Então, o que acontece? A GlobalFi ela vem para ajudar, na verdade, quem já é o nosso cliente. Então, aquele cara que já tem uma empresa aqui, ele precisa de uma conta bancária, é o next step dele. Hoje a gente não consegue ajudar ele. Né? Então, a gente cria a GlobalFi, onde a gente traz o serviço bancário junto para ele também. E aí, dentro do serviço bancário, o que isso vai fazer é com que a gente consiga agrupar os outros serviços que nós já fornecemos numa única plataforma. Então, o que a gente quer é que o cliente, quando ele preenche o formulário de abertura de empresa, a partir dali ele já tem todo o trilho, né? Toda a sequência da operação traçada de uma forma linear. Então, ele abriu a empresa, próximo passo, finalizou o processo, a gente já começa o start do processo de abertura da conta bancária. Quando ele começa a movimentar a operação, a gente tem o Compliance Calendar, que é uma plataforma, uma ferramenta que a gente desenvolveu internamente, que notifica ele de todas as obrigações fiscais e legais que ele tem aqui nos Estados Unidos, que é gratuito, então o sistema já notifica ele. Quando ele começa a ganhar tração, né, ele vai contratar o serviço contábil para ter um suporte no dia a dia, e aí, obviamente, com o crescimento, vem o serviço bancário dando base para que ele continue o relacionamento conosco. Né? Então, é um processo bem interessante. Nós somos uma empresa prestadora de serviço com base tecnológica, né? Mas que agora, com a GlobalFi, a gente se torna efetivamente uma empresa de tecnologia aqui nos Estados Unidos. E é muito legal. Está lançando um novo produto. Esse produto está vindo para o mercado que é complementar ao que a gente já atua, mas que é um mercado muito maior. Né? Então, é um mercado que a gente consegue atender quem hoje já é servido pelos nossos concorrentes que não têm um serviço bancário. Então, isso traz um grande diferencial para a gente, agrega muito valor para o empresário. E de volta, né? Apesar de já existirem outros bancos aqui nos Estados Unidos que estão começando a olhar para o mercado, que eles não olham o mercado de fora, eles olham o mercado interno, mas que são flexíveis o suficiente para abrir conta para quem não está aqui, a gente vem e faz um processo contrário. Então, assim, eu vou abrir conta para quem não está aqui. Então, a gente estrutura processos, estrutura exigências, seguros, contratos com o banco, olhando para quem não está aqui, para que a gente consiga aumentar a nossa taxa de aprovação de abertura de conta bancária. Muito legal, cara. E assim, hoje, para alguém poder ser cliente da GlobalFi, precisa majoritariamente ter uma empresa aberta nos Estados Unidos. Ele precisa ter uma empresa aí. A gente trabalha com contas business, né? Contas de empresas. Então, sim, ele tem que ter uma empresa aqui nos Estados Unidos. A ideia é que pelo GlobalFi ele também possa fazer o caminho contrário. Então, se ele chegar na GlobalFi e querer abrir uma conta bancária, ele também já pode fazer o processo de abertura pela Company Combo e entrar no fluxo. Uhum. Mas, sim, ele não precisa ter aberto a empresa conosco. Ele pode ter aberto a empresa no local, isso não tem nenhum problema. Mas ele tem que ter uma conta aqui nos Estados Unidos. Ah, legal, bacana. Não, muito, muito bacana. E quais têm sido os desafios aí agora da GlobalFi em termos de tecnologia? Como a gente falou desde o começo, né? O Go Global é falando de, brasileiros que têm empresa ou indivíduos, né, que foram trabalhar em empresa de fora, mostrando todo o seu talento aí para o mundo. Então, como que tem sido, cara, esses desafios de construir essa startup agora aí em solo americano, você morando aí com a tua família, como que tem sido, como que é a dinâmica, você tem a tua equipe de tecnologia aí contigo, como que vocês estruturaram tudo isso? Legal, cara, a gente tem equipe de tecnologia ficando no Brasil, né, então, por questões justamente de financeiros, faz todo sentido hoje a nossa operação de desenvolvimento estar no Brasil.
a gente está trabalhando em cima de um Bank as a Service, ou seja, a comunicação, a integração via API é muito já bem estruturada. Cara, isso é um ponto fantástico aqui. Qualquer ferramenta aqui já vem com uma API, né? Então, ele já sabe que ele tem que entrar no ecossistema e dar possibilidade de plugar aquilo, né? Então, cara, tá aqui, vai via Zapier, daí você vai fazer a conexão do jeito que for, mas já vem com a API pronta para cá. Então, a gente está fazendo toda essa conexão, toda a parte de desenvolvimento é de fora. Cara, a gente está tendo um desafio muito grande, legal aqui, óbvio, né, com questão de seguros, compreender o mercado financeiro, porque apesar de nós sermos uma fintech, uma empresa de tecnologia, a gente tem as conexões e os pontos com o mercado financeiro. Então, toda essa questão legal, mas o grande desafio da GlobalFi para nós, cara, é, na verdade, lançar um produto que já seja global. Porque, de volta, a Company como foi mais calada, né? Apesar de ser uma empresa americana, a gente olhava o mercado falante de português, era o nosso quintal. Agora, não, a gente coloca no mercado um produto que já é global. Ele já nasce tendo que atender diferentes setores, diferentes países, diferentes necessidades. E aí a gente começa, né, a estruturação da equipe de marketing. Então, por exemplo, a gente está trazendo um dos nossos co-founders, vai passar aqui agora 45, 60 dias nos Estados Unidos, viajando pelo país, fazendo reuniões. Para quê? Para que a gente comece a entrar no marketing dentro do modelo de fintech, participando de eventos aqui, falando com... A gente trabalha muito forte na questão da GlobalFi com Índia, aí, com mercados mais desenvolvidos na internacionalização, e o maior deles acaba sendo, obviamente, Índia e Europa, né? Então, vivendo mais esses mercados globais, porque a GlobalFi tem que nascer global. Né? Então, é legal porque é um desafio maior do que o desafio de quando a gente começou a Company Combo lá atrás. Então, acho que é uma etapa legal. Acho que é uma grande conquista para o empresário de fora, sendo bem sincero. Ter um banco americano que suporta a nossa operação, né? Porque é um banco credenciado, FDIC, cartão de débito Mastercard, físico e virtual, apoiando o empresário de fora que quer se estabelecer aqui, é uma grande conquista. E com certeza. A gente recebe um apoio muito forte aqui da comunidade latina. Então, é bem interessante. A gente participou de um programa de Stanford do ano passado, que é L-Band, que é latino, é focado em latino, e Brasil aqui dentro. Isso é importante. Ele é latino, brasileiro, ele é latino, né? Então, a gente participou de vários programas que são focados no mercado latino. E, cara, a comunidade recebe muito bem. Muito bem. Ó, a gente está criando um banco que vai ter Customer Service em espanhol, que vai ter Customer Service em português, Customer Service em inglês, que vai apoiar o empreendedor, trazendo esse empreendedor para cá. No futuro, claro, indicando parceiros hoje que já fazem processo de lending, né? Então de empréstimo, de capital de giro para crescimento. No futuro, entrando nesse mercado também de fornecimento de crédito, capital de giro aqui. Ou seja, é bem legal ver a comunidade recebendo e apoiando essas iniciativas que focam no empreendedor de fora, no empreendedor internacional, né? Mora aqui nos Estados Unidos ou não, mas está desenvolvendo uma operação no país. Fantástico, cara, sensacional. Bom, a gente vai voltar um pouquinho para um ponto aqui que eu esqueci, cara, de falar de uma coisa que é muito crucial, né? Quando a gente está falando de cultura e ir para um outro país, a gente falou muito a respeito, né, do foco e tudo mais. E quando a gente fala em mercado americano ou até mesmo mercado europeu, a gente fala do inglês, né? E nesses anos que vocês estão aí, como que você vê os empresários, o pessoal de tecnologia que tem entrado aí, como que você vê essa questão do desenvolvimento no idioma e como que até mesmo o próprio americano olha o estrangeiro com relação ao inglês? Porque eu vejo que no Brasil é um tabu muito grande. Muitas vezes as pessoas elas acabam não indo para fora com medo do inglês dela, com medo de ela não ser aceita ou de tirarem sarro. Então, como que você vê esse aspecto aí, já estando tantos anos nos Estados Unidos e vendo tantos empresários, seja brasileiros, latinos e, enfim, fazendo negócios aí? Não, legal. Cara, o que eu percebo é assim, olha, se você está andando na rua e vem um cara no Brasil, tá? E vem um alemão falar contigo com um português totalmente quebrado, pedindo ajuda, você ri dele ou você tenta ajudar? Cara, 99,9% das pessoas vão tentar ajudar, não vão rir dele. Então, não é muito diferente aqui, né? Por exemplo, se você está andando na rua e você for falar com alguém, mesmo que seu inglês não seja perfeito, o ouvinte vai tentar entender o que você está falando e vai tentar te direcionar, né? Isso no dia a dia. Quando a gente fala na parte de business, de negócios, eu diria que, claro, é mais delicado,
o fato de você não dominar o inglês, principalmente porque você vai ter uma dificuldade na troca de informações, né? Ali no Confiança, gerar confiança e tal. Exatamente, então na troca de informação. Então, assim, de volta, se você vai se posicionar como sendo uma terceirização de mão de obra de outsourcing, cara, o cara já está acostumado a lidar com o indiano. Ele está acostumado a lidar com. Vai se acostumar a entender o inglês de um brasileiro, o inglês de um latino de forma geral. Isso não é um problema tão grande. Quando você vem aqui se posiciona, não, eu sou uma empresa americana, prestando um serviço de desenvolvimento perfil americano, acaba sendo meio que indiscutível a necessidade de você ter alguém que fale o inglês, não perfeito, mas o inglês muito bem desenvolvido. Né? Então, de volta, faz sentido, às vezes, para você começar a testar o mercado, enfia a cara e vai. Né? Vai com o seu inglês quebrado, não tem problema. Quando você tiver testado o mercado, já tiver entendido um pouco mais, você vai acabar tendo que ter alguém que faça esse desenvolvimento e abertura de mercado em inglês. Agora, veja, cara, tem várias, por exemplo, se você for no Upwork, você contrata a lead generators lá, ou equipe para fazer SDR, que te cobra uma mixaria por hora. Então, às vezes, você pode botar alguém que efetivamente fale inglês para começar a tua operação, né? Que não seja a sua equipe, só para fazer a abertura dos deals ali, dos leads, validação dos leads, pagando por hora. Né? Ou você pode trazer um vendedor que seja esse cara, faz ali o teu SDR e te dá a cobertura enquanto você está dando o suporte ali com inglês para ele, e ele te ajudando lá como a cara da empresa, que pode funcionar para o começo também. Mas eu diria assim, cara, não dá para não vir. Por quê? Porque o mercado caminha para a globalização. Com certeza. O que aconteceu, por exemplo, com o nosso cliente de e-commerce? Vou falar da indústria. Cara, no começo, em 2015, quando a gente falava em exportar, o cara falava, mas é muito difícil exportar. Não. Cara, quando o Alibaba, agora tem o Shopee, eu acho também tem o Shopee no Brasil. Quando esse cara começa a entrar no Brasil e tomar o mercado, esse cara for, se eu não for para fora, eu vou ser engolido aqui dentro também. Né? É isso mesmo. O mercado se torna cada vez mais competitivo. Né? E na custo logístico baixando cada vez mais, o próprio AliExpress enviando para o Brasil de graça. Então, tipo, é bem isso, não tem mais barreiras à competição, né? Exatamente. Então, assim, a globalização, você querendo ou não querendo, ela vai chegar até você. Daqui a pouco, cara, é que com dólar alto não faz muito sentido. Mas vou te dar um exemplo. Não tinha muita gente movendo suas indústrias para o Paraguai, porque a mão de obra no Paraguai era mais barata? Imagina agora, se alguém vai no Paraguai, capacita um monte de cidadãos do Paraguai para serem belíssimos desenvolvedores e começa a terceirizar o desenvolvimento de software do Paraguai para o Brasil, por exemplo. Cara, talvez isso aconteça. O custo de vida no Paraguai é menor do que no Brasil. Né? Então, isso pode acontecer. E se isso acontecer, a competição vai chegar aí no Brasil também. Né? Então, não é muito você escolhe ser global ou não. Ou você é global, é mais ou menos a discussão. Há 15 anos atrás, ou você está na internet ou você não existe. Hoje é mais ou menos assim. Ou hoje você vê oportunidades além da sua zona de conforto, né, aí regional, ou talvez em 15 anos você não exista mais, porque alguém veio e foi tomando o seu lugar. Então, não tem muita opção. Né? Tem que se preparar, tem que se desenvolver. Cara, inglês é importantíssimo. Né? Não adianta, principalmente no mercado de tecnologia e desenvolvimento. Exatamente. Tem que ter o inglês, né? Para que pelo menos você entenda, você consiga começar as conversas e depois vai evoluindo com o tempo. E abre muitas oportunidades, né? Quando você simplesmente se posiciona nesse ponto, né, de querer atender o mercado global e também busca se desenvolver, ter um inglês, as oportunidades elas abrem de uma forma muito mais abrangente. Você começa a ter um olhar muito mais amplo do que antes aquele olhar ali, né, do teu mercado local. Eu tenho certeza que vocês, como o Snow, também sofrem para a contratação de mão de obra hoje com a concorrência de fora, não é verdade? Sem dúvida. O mercado todo de tecnologia em geral, né? Então, a gente tem buscado estratégias realmente em outros países que a gente tem uma sinergia, a gente tem trazido profissionais de outros países, então a gente tem trazido é um modo de dizer, né? Porque eles continuam nos seus países. Não precisa mais, Não precisa mais trazer, exatamente, não precisa mais trazê-los para o Brasil. Então, acaba facilitando e muito, assim, né? Com certeza, com certeza. E ainda mais trabalhando para fora,
onde o inglês ele é uma exigência e tal, com certeza a abertura de mercados, de trabalhar com pessoas de outros países, ela fica muito mais atrativa também. Para você ver, cara, hoje em dia você contrata belíssimos profissionais da Venezuela, da Colômbia, com valores que são competitivos, inclusive para o mercado brasileiro, né? Uhum. Por quê? Porque são países que estão num estágio diferente de desenvolvimento. Digamos assim, com $1.000 nos Estados Unidos, você não contrata ninguém. Fato. Zero. Uhum. $1.000, você não contrata um desenvolvedor aqui. Com $1.000 no Brasil, que são hoje mais ou menos R$5.000, você contrata um desenvolvedor. Uhum. Né? Com $1.000, às vezes num país de moeda mais fraca, você contrata 2 desenvolvedores, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, existem oportunidades globais que às vezes não é para você vender, mas que seja para você comprar, né? Ou para você trazer produtos, por exemplo. Né? Então tem muita coisa legal que dá para fazer. Tem muita oportunidade aqui que eu vejo de empresas de tecnologia que em setores, por exemplo, que no Brasil estão sendo disrupted. Sim, estão sendo disruptivos. Disrompidos. Disruptados, né? Sei lá. No Brasil hoje, com software de tech que eu vejo aqui, por exemplo, software que a gente utiliza no nosso processo de fulfillment aqui, né? Porque a gente faz o serviço logístico, cara, ele funcionaria perfeitamente no Brasil, tem que adaptar uma questão de nota fiscal ali, né? Alguns módulos que não se aplicam aqui, mas ele funcionaria maravilhosamente no Brasil. E, por exemplo, não existe um competidor à altura dele no Brasil. Então, se você é uma empresa de tecnologia e você começa a olhar para fora, né? Deixa o que os caras estão fazendo lá. Pô, os caras fizeram isso, isso, isso. Pô, deixa eu desenvolver e trazer para o meu mercado aqui. Né? Então, quando você passa a olhar, não só o que o meu competidor está fazendo aqui dentro do país, mas começa a olhar lá para fora, o que o meu possível competidor está fazendo lá fora, você traz a inovação antes dele. E aí, quando esse cara que está aqui nos Estados Unidos quiser se tornar mais global, ele tem 2 opções. Né? Ou ele te compra, porque dentro do mercado você domina, ou ele vai ter que investir muito tempo para chegar na mesma solução que você já investiu. Então, vai explicar para um cara que desenvolve software de logística aqui nos Estados Unidos que no Brasil ele tem que imprimir a nota fiscal junto, que é validada pela Receita, e aí se tem a substituição tributária, vai ter que ter conexão com não sei aonde para calcular a substituição, e que a nota tem que ir junto na K. O cara não entende, né? O cara não entende, exato. Se você desenvolve um produto para o seu país, olhando para quem está fazendo lá fora, você começa a criar barreiras para que o competidor de fora entre dentro do seu mercado também. É uma via de 2 mãos, né? Não é só você levar, mas às vezes, olha para fora para você estar um passo à frente aí no Brasil. Cara, e muito legal o que você está trazendo, porque valida. A gente já teve outro Go Global aqui com o Gabe, da Dibs, onde, primeiro, valida o primeiro ponto do inglês, cara, porque ele trouxe exatamente esse mesmo exemplo, só voltando um pouquinho atrás, que a gente estava falando do inglês, você falou, cara, se chegar um alemão falando um português macarrônico lá, você não vai tirar sarro dele, você vai querer ajudar. Cara, foi exatamente o mesmo exemplo que trouxe, então valida muito essa questão. Eu não vi, foi coincidência. Então, é isso aí. É que, na realidade, é isso, valida, cara, porque você tem a experiência de morar aí, ele teve a experiência de morar muito tempo lá também, valida. E a outra questão que valida também é que, a partir do momento que você tem um olhar global, você começa a ser mais competitivo dentro do teu mercado local também. Então, quando você prepara o teu negócio para competir globalmente, automaticamente a tua régua aqui no Brasil, ela sobe absurdamente. Os teus processos, a forma de você entregar valor, a forma de você visualizar a tua geração de valor, cara, ela cresce absurdamente. Isso a gente percebeu aqui com a Snow, né? A gente olhando para o mercado de fora, trazendo boas práticas de fora. Quando a gente vem para cá e começa a competir aqui com o mercado local, cara, o cliente ele prefere 1000 vezes o nosso trabalho, né? Justamente você acaba aumentando muito a tua régua, né? Não, é assim, ó, de volta, né? Pela questão da cotação do dólar, por exemplo, é difícil para uma empresa de desenvolvedores que estão baseados nos Estados Unidos conseguir competir no Brasil. Mas talvez nem sempre vá ser assim, ou talvez surjam outras mudanças no mundo, né? Há 1 ano e meio atrás a gente não esperava, a gente estava conversando antes, ter empresa 100% remota, remote first, há 1 ano e meio atrás. Tem que ser remote first mesmo. Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, né? Qual que vai ser a virada que vai ter no mundo aí. Né? Então, se você tem uma empresa, por exemplo, que, sei lá, o desenvolvimento de software é uma indústria que nos Estados Unidos é muito melhor, por exemplo, que no Brasil. Estou usando um exemplo
só porque é o assunto que a gente está falando. Daqui a 5 anos, talvez esses caras comecem a achar uma solução que eles vão conseguir trazer isso para dentro do Brasil, né? Ou exportar para outros países. Em vez de importar, eles vão começar a se tornar cada vez mais exportadores. E aí, você não está preparado para essa competição? Você nunca olhou para isso? Pô, tu vai estar atrás, não adianta, né, cara? Não adianta, Exatamente. Então, acho que a gente vive agora num momento que é bem interessante, que é realmente por causa do Covid, ao mesmo tempo que o mundo físico, as barreiras no mundo físico aumentaram muito, né? Então, você não podia sair do teu país, ou às vezes você não podia sair da sua casa, às vezes você não podia entrar num outro país. No mundo físico, está faltando o container, o custo de transporte cresceu 10, 20 vezes. Então, assim, ao mesmo tempo que houve um aumento nas barreiras físicas, a tecnologia vem e fala, cara, esquece a barreira física. Vamos trazer tudo para o virtual agora e vamos transformar tudo, vamos levar todo mundo para o mesmo nível. E aí, o mesmo acesso a conhecimento que você tem morando em Curitiba, ou é o mesmo cara que tem lá morando numa cidade pequena do interior, que é o mesmo acesso de conhecimento que o cara tem na China não, porque a internet é bloqueada, mas que vai ter ali, sei lá, nos Estados Na Unidos. Europa, nos Estados Unidos. Na Europa, cara, é a mesma, ou seja, tá todo mundo igual, né? O que vai diferenciar é você desenvolver as suas skills para que você consiga se adequar e competir nesse mundo, né? Mas acho que igualou, né? Deu uma... Putz, agora tá todo mundo na mesma. Não interessa. Você tem seu computador, não interessa mais onde você tá. Eu posso te contratar agora. Né? Show. Então... É isso aí. É isso mesmo. Cara, papo excelente, está sendo excelente aqui, mas já indo já para o nosso encerramento, eu gostaria, Diego, que você trouxesse aí para quem está acompanhando e veio até aqui, cara, dicas, seja de conteúdo, como você falou, né? No começo vocês preparavam bastante conteúdo, imagino que vocês consumiam também bastante conteúdo. Então, se puder compartilhar com o pessoal, cara, desde livro, podcast, autores, ou seja, aqueles conteúdos, cara, que mudaram a mentalidade de vocês nessa trajetória que vocês estão aí na Company Combo e agora com a Global Fi. Se você tiver como indicar algumas questões aí para o pessoal, alguns materiais e tal. Legal, cara. Cara, eu não sou um grande consumidor de livros. Eu consumo muito conteúdo, mas muito conteúdo online, né? Ou conteúdos mais curtos online. Cara, eu diria que assim, olha, que o primeiro ponto é, se você está buscando entrar num outro mercado, seja qual for, que você tente fazer uma imersão nele, nem que seja remota, né? Então, o que eu faço? Eu consumo muito conteúdo LinkedIn e Instagram, né? Então, por exemplo, Instagram, cara, de acordo com o que eu quero descobrir, o mercado que eu quero ir, ou o que eu estou olhando, eu paro de seguir um monte de coisa e começo a seguir outras, para começar a seguir aquele... Então, eu vou lá, busco quais são os podcasts, por exemplo, mercado de fintech agora, né? Cara, e não adianta, né? Você vê que interessante, o próprio... o de música, o próprio Spotify se tornou um baita hub de conteúdo, né? Então, o que eu faço, cara? Vou lá, busco no Spotify podcasts de fintech, podcasts de e-commerce, e, cara, começo a seguir um monte, e vou consumindo aquele conteúdo ali, né? Então, o Spotify hoje é um grande hub de conteúdo também. Cara, Instagram, quais são os perfis de todos os meus concorrentes, quais são todas as fintechs que eu conheço que trabalham com quem na Residente? Se tu for no meu Instagram, eu sigo todos, cara. Todos. O que esses caras estão falando? Como que eles estão se promovendo? Qual que é o posicionamento deles? E vou ali. E aí, a mesma coisa no LinkedIn, né? Quem são as pessoas daquele mercado que estão, ou quais são os principais líderes daquele mercado, e começo a seguir todos eles para pegar o conteúdo. Então, eu gosto muito dessa imersão por conteúdo, né? Conteúdos curtos e vendo o que o cara está falando de hoje. Claro que você acaba lendo para buscar base, mais sobre gestão, mas o dia a dia eu consumo esses conteúdos. Um outro ponto, que quem me deu essa dica, 2014, foi o Leonardo da Solves, aí de Curitiba. Falou assim, cara, cola nas universidades. Universidade sempre vai ter uma incubadora, cursos online gratuitos, um programa de aceleração. Cara, dá uma olhada nas universidades. Cara, eu tomei aquilo e aprendi. Então, assim, ó, se você está, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, em Orlando, vocês participaram também, e a gente está participando agora com a Global Fi. Então, incubadora da UCF, os caras têm um programa chamado Soft Landing. Então, eles falam assim, empresas que não são da Central Florida, né, região aqui ao redor de Orlando, que queiram estabelecer-se aqui, seja de fora do país ou de dentro dos Estados Unidos, eles têm um programa que eles te ajudam em imersão, treinamento, mentoria, network. Cara, incrível. A gente está participando de volta agora com a Global Fi do programa.
porra, incrível. Eu participei do programa de Stanford, que é para o mercado latino. Então, assim, cara, aqui nos Estados Unidos, especificamente, por ser muito grande, uma cultura muito variada, existem aceleradores para asiáticos, aceleradores para latinos, para negros. Cara, tem programa de aceleração para judeu. Então, assim, cara, tem muita coisa e é bem específica. Né? Então, busca essas áreas no teu país de destino também, né? Onde você está indo, o mercado que você está indo, quais podem ser esses pontos que vão te ajudar a começar a entrar na cultura. E aí, quando você entra dentro daquele cohort, daquele grupo, né, daquele nicho de pessoas, cara, um quer ajudar o outro. Então, assim, ó, cara, eu participo, por exemplo, do grupo de Stanford Latino. Cara, é só gente com Latino Heritage. E, cara, assim, se precisa de qualquer coisa, você vai postar lá, eles vão tentar te ajudar, porque eles se veem em você. Né? Eles já passaram por aqui. Exatamente, exatamente. Rola uma troca muito legal. E como a gente falou antes, não tem preconceito, né? Ah, mas eu sou brasileiro, meu inglês não é perfeito. Cara, não tem absolutamente nenhum problema. E aí, como último, eu diria que se você tiver dinheiro para gastar numa única coisa, a única coisa que você tem que gastar é num bom curso de inglês. Então, assim, se você não fala de inglês, só tem R$1.000, cara, em vez de comprar ação, cara, dá um jeito de gastar R$1.000 em curso de inglês. E a partir do momento que você dominar o inglês, as portas do mundo inteiro vão se abrir. Show de bola, Diegão. Cara, sensacional bate-papo aqui. E agora, para a gente finalizar, cara, deixa aí o teu jabá da Company Combo, como que as pessoas elas podem encontrar a Company Combo, GlobalFi, e você também, né, os teus perfis, se você quiser, se pessoas quiserem te seguir, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, o trabalho da Company Combo, compartilha com o pessoal aí. Claro, legal. Então, assim, bom, na Company Combo é companycombo.com. Basicamente, se você é um empresário hands-on, que quer começar uma operação fora do seu país, aqui nos Estados Unidos, né, olhando para o mercado americano ou usando os Estados Unidos como uma plataforma para crescimento para outros mercados, cara, só entrar no nosso site, todo o processo é feito de forma 100% online, a abertura de empresa custa $399, então não é proibitivo, tá? Faz um contato conosco, nossa equipe de atendimento vai tirar suas dúvidas, vai explicar diferentes tipos de estrutura de empresa, tributação, e te dá todo o suporte para abrir empresa e depois toda a questão contábil, fiscal, das inovações. Se você já tem uma empresa nos Estados Unidos aqui, está buscando uma conta bancária, entra no globalfi.com, né? globalfy.com. A gente está agora com a waiting list, mas que a gente já está hoje com, acho, faz uns 30 dias que a gente lançou, já está quase 1.000 empresas lá na waiting list. Então, assim que a gente abrir, a gente vai começar a dar preferência para essas empresas na waiting list, e aí depois a gente faz um onboarding geral. Então, entra na waiting list, ou se a gente tiver lançado o GlobalFi, entra, já faça o processo de abertura da conta bancária. Conta bancária segurada pelo FDIC, cartão de débito Mastercard, que funciona nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo, sem taxa fixa mensal, sem depósito mínimo e processo 100% online. E eu não posto muito conteúdo pessoal, então me segue no LinkedIn, só buscar lá por Diego Sampaio no LinkedIn. Eu, eventualmente, posto alguma coisa do que a gente está vendo no mercado americano ou das novidades que estão acontecendo na Company Combo, e no canal do YouTube, né? youtube.com/companycombo. Aí lá, sim, tem bastante conteúdo feito por toda a nossa equipe em português, inglês e espanhol, falando sobre desenvolvimento do mercado aqui nos Estados Unidos, questões fiscais, tributárias e alguma coisinha de marketing lá que a gente compartilha, né? Basicamente isso, Danilo. Agradeço muito a sua parceria de sempre aí, cara. Sabe, pode contar sempre com a gente aqui no que precisar, e fico à disposição. Show de bola, Diegão. Foi um prazer tê-lo aí conosco. Obrigado por todas as dicas. Tenho certeza que é um conteúdo muito valioso aí que vai ajudar muito a galera nesse nosso principal propósito, que é mostrar que o brasileiro tem competência, tem qualidade para disputar e para ir para as cabeças aí do mundo. Valeu, obrigado, meu cara. Valeu, Danilo. Um grande abraço, cara. Até a próxima. Até.